Você está no Sessão de Terapia, um espaço para falar de saúde mental com poesia, psicologia e muita humanidade. Oi, sou a Fernanda Siqueira, psicóloga, e no Sessão de Terapia de hoje, que é uma sessão especial, né? Eu quero conversar com vocês sobre uma dor muito silenciosa, que é a sensação de estar desmoronando por dentro, enquanto o mundo continua seguindo como se nada tivesse acontecendo. Então, como eu fiz na sessão anterior, né, do poema, vou tomar esse cuidado novamente e reforçar, né, que como é uma sessão, né, um vídeo que fala sobre um sofrimento psíquico, depressão, sessão de desamparo, abandono, rejeição e pensamentos de desistências, é um tema que, se for muito sensível para você, tá tudo bem, pode assistir depois, chama alguém para assistir junto com você, porque pode sim conter alguns gatilhos que isso pode estar te afetando de alguma maneira. Ou você pode estar procurando ajuda profissional ou de um serviço aí de urgência e emergência, né, de saúde, e também pelo CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188 ou pelo site, né, pelo chat ali do CVV, que atende 24 horas, né, de forma gratuita. Hoje eu sigo aqui, né, com esse formato, usar poesias minhas, né, como ponto de partida para conversar sobre saúde mental. Esse poema também foi escrito na vida adulta, como o anterior, e foi antes do meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. Se você quiser saber mais sobre como foi, né, essa descoberta do meu autismo, tá lá na seção 2. É só buscar lá no canal que você vai encontrar. Que foi justamente antes, né, de eu conseguir reorganizar algumas vivências a partir dessa lente da neurodivergência, né? Mas já dentro ali de uma história atravessada já com ansiedade, depressão e sensação de inadequação, né? E uma busca enorme por acolhimento, que essa é a parte mais difícil às vezes, né, para as pessoas neurodivergentes. Então, novamente, eu não trago esse texto para transformar dor em espetáculo, nem romantizar a dor, o sofrimento. Eu trago porque muitas vezes a escrita realmente foi o único lugar onde aquilo que eu sentia conseguia existir ou ser expressado com essa verdade. O poema de hoje ele vai falar de fragmentação, de sensação de estar em pedaços, de buscar explicações para abandonos, abusos, rejeições e para essa impressão de caminhar sempre na contramão. E talvez muita gente se reconheça assim nisso, né? Porque quando você olha para a própria história e começa a pensar que existe alguma coisa errada com você, mas só que às vezes antes mesmo de existir o tal erro, né? Existe sim esse sofrimento de não ter sido acolhido, né? Antes de existir o tal drama, que muitas pessoas falam que isso é só drama da sua parte, existe sim uma dor acumulada. Antes de existir, esse exagero que as pessoas falam, né? Existe uma história inteira que ninguém parou para escutar com calma, né? E é por isso que eu quero começar, então, por esse poema, sem tentar consertar nada, né? Só escutando. Então, vamos para a leitura do poema. Como no formato da sessão anterior, eu vou estar dividindo em partes e vou estar ali comentando um pouco sobre ele. São tantos fragmentos e pedaços de mim, meu coração quebrado, ferido, sempre buscando entender os porquês de abandonos, abusos, rejeições, de nada parecer dar certo, de sempre caminhar na contramão, sempre a escuridão sedutora me chamando. Quando a pessoa diz sobre fragmentos, pedaços caindo, na verdade ela está descrevendo uma experiência de uma desorganização interna,
como se tudo ali fosse caindo, né, em pequenos pedaços, se fragmentasse. É só você lembrar aí da época do computador de tubo, lembra? Fragmentação lá, que parecia aqueles monte de bloquinho. Então, para ficar visual a sensação, eu vou usar esse exemplo porque acho que fica mais fácil de entender, né? Como que funcionaria mais ou menos, né? Que fica tudo bagunçado. E é como se ela não estivesse apenas triste, né? Ela estivesse se desfazendo, né? É quando há uma história ali marcada por muitos abandonos, abusos, as rejeições, né, que ela sentiu dessa maneira, a mente, então, ela tenta encontrar as respostas. Por que comigo? Por que que eu não consegui evitar? Porque eu sempre me sinto tão insuficiente. Porque parece que eu erro até quando eu tento acertar. Essa parte ainda me pega. Porque é isso, né? Muitas vezes, né, na forma como eu me comunico com as pessoas, eu tô tentando acertar. Eu tô tentando mostrar para a pessoa que eu me importo. Mas ainda assim, para a pessoa, muitas vezes ela não entende dessa maneira, né? E essa busca por explicações pode, na verdade, ser só uma tentativa de conseguir recuperar algum tipo de controle sobre ela, né? Só que nem toda dor surgiu ou começou ali por uma falha pessoal, né? Às vezes a pessoa só foi ferida em lugares onde, na verdade, ela devia ter sido cuidada. Seja ali na fase da infância dela, na adolescência, em que aquele momento em que o ser humano ele precisa do cuidado de alguém, de uma maneira restrita mesmo, né? E quando a gente fala disso, muitas pessoas acham, ah, imagina, quando você era criança, porque ainda te machuca? Esse tipo de fala é muito insensível. Você desacolhe em vez de acolher. Você não consegue ajudar a pessoa a sair da dor com esse tipo de fala. Porque, na verdade, ela só precisa ser acolhida e cuidada, né? A vontade de desviver cravada em minha alma, na pele, em meu ser, desde minha concepção. Crônica ou irônica? Depressão? Ou só a certeza que a minha realidade é essa? É. Essa parte é uma parte muito delicada do poema, né? Porque quando a pessoa fala nessa vontade de desviver, isso precisa ser acolhido com muita seriedade, com muito cuidado, né? E não como um drama, como uma manipulação, como uma forma dela chamar a atenção, né? Não entender como aquilo se fosse um exagero, mas é importante que você entenda que aquilo é um sinal de um sofrimento psíquico, emocional muito intenso. Pega a dor mais forte que você já sentiu na vida, multiplica por 100. Essa é a dor que essa pessoa pode estar sentindo nesse momento, né? E muitas vezes a pessoa ela não quer exatamente deixar de existir, né? Ela, na verdade, ela só quer que aquela dor pare, né? Ela quer pelo menos um respiro, um intervalo, ela quer silêncio, ela quer descanso, né? Ela, na verdade, quer sair de uma realidade interna que parece não dar trégua para ela, porque é uma dor constante, né? E quando essa dor parece crônica, né, a pessoa então ela pode começar a acreditar que a vida dela sempre será assim, tipo que não tem mais jeito, que não tem solução, né, que ninguém nunca vai conseguir entender, que ninguém nunca vai conseguir acolher, né? Mas a dor, na verdade, né, ela pode estar dizendo assim, que ela não significa que ela esteja dizendo a verdade. Aquela dor, ela pode estar dizendo assim, que aquilo não é real. A dor nem sempre o que ela está mostrando é a verdade. Não é a realidade, porque, como eu falei na sessão anterior, a pessoa na dor, ela se cega. Então, ela não consegue enxergar nada além daquilo. Então, significa que, assim, naquele momento, aquela dor ocupou um espaço imenso dentro dela. Por isso que ela não consegue ver nada além daquilo.
Imagina um quartinho pequeno, cheio de coisa. Você consegue enxergar alguma coisa além daquilo? Não dá para enxergar, porque você não consegue nem se mexer ali dentro, né? Então seria mais ou menos assim. Sempre tropeçando, sempre errando, sempre me sentindo insuficiente, sempre me sentindo sozinha, com pequenos alívios, pequenas doses de alegria, de presença, de felicidade, de esperança. Mas a conta é sempre essa. Para cada uma coisa boa, 100 serão ruins. Esse é outro texto, né? Uma parte que é bem forte para mim, né? Porque aqui aparece uma lógica muito comum em estados realmente depressivos, né? Em história de sofrimento que se repete, né, constantemente, porque a mente ela começa a prever a dor antes mesmo que ela aconteça. Então ela já espera que aquela dor venha a qualquer momento, sem aviso prévio, né? E a pessoa até consegue viver muitos momentos bons, né? Ela pode sim ter esses pequenos alívios, alegrias, ela pode rir, gargalhar, ela pode sentir realmente a presença das pessoas ali, de afetos, de ter esperança, mas ela não consegue confiar naquilo completamente, né? Porque existe uma conta interna dizendo: não relaxa, não. Porque isso aí que você está sentindo de bom, logo vai passar. Logo vai vir algo ruim. Você vai perder tudo de novo. Você vai voltar nesse estado ruim de novo. Então, só que entenda que assim, isso não é uma ingratidão da pessoa, né? Mas na verdade a mente dela só está tentando proteger ela da próxima dor, da próxima queda. Que às vezes essa tentativa de proteção ela também impede a pessoa de descansar nas coisas boas, de ela conseguir realmente aproveitar aqueles bons momentos de uma maneira mais plena, porque ela sempre está esperando para o ruim. Ela sempre está, porque como ela vive em constante sofrimento, quando ela vive esses pequenos alívios, alegrias e prazeres e bem-estar, que fala assim, nossa, agora eu tô começando a sentir esperança. Só que às vezes até para ela sentir esperança é perigoso, porque às vezes ali, né, naquela fase que ela tá ali vivenciando de alegria, pode sim vir uma rasteira e ela voltar de novo pro fundo do poço. Porque pessoas que vivem, né, com depressão, elas descobrem que no fundo do poço tem um alçapão. E às vezes ela cai e ela descobre um outro, e um outro, e um outro. E aí, nem sempre ela realmente consegue sair dali. Por isso que quando você ouvir a pessoa falando desses sentimentos, principalmente quando ela fala que ela queria deixar de existir, que ela não queria ter nascido, não adianta você falar, mas olha que vida maravilhosa que você tem. Ela sabe as coisas boas que ela tem na vida dela. Só que a dor dela tá tão imensa que nem aquilo faz ela sentir algum prazer. Ela precisa só de ser acolhida, entendida. Ela não precisa de conselhos. Porque provavelmente na cabecinha dela, ela já viu todas as saídas e ela não conseguiu executar, acho que nem um terço do que ela pensou de estratégia para sair. Porque entenda, a mente humana, ela luta constantemente para se manter viva, para que ela não morra, que é o tal do instinto de sobrevivência. Então imagina isso. Ninguém quer realmente tirar a própria vida. Ninguém quer isso. Ela quer parar de sofrer. Sempre um desastre, sempre uma guerra a se lutar e ninguém realmente consegue me entender ou me ajudar. Cada um mergulhado em seus dilemas, seus problemas. A vida corre, o tempo passa. E uma das dores assim mais solitárias é perceber que enquanto você está desmoronando, o mundo continua. As pessoas trabalham, têm os seus compromissos, resolvem os seus problemas, respondem as mensagens, seguem a rotina. Isso não significa que necessariamente ninguém se importe com você, né? Mas para quem que está nesse sofrimento profundo, pode parecer que ninguém a vê, que ninguém a percebe,
que ninguém tá enxergando que ela tá precisando de ajuda, né? Essa parte aqui, né, que a vida corre, o tempo passa, a pessoa, na verdade, ela fica com a sensação de estar parada no meio dos próprios escombros. Imagina só, você já deve ter visto aí terremotos em que as pessoas ficam lá debaixo dos escombros. Então, imagina aquela pessoa tentando sair dali com todo aquele peso. Quanto de dor ela não pode estar sofrendo? E muitas vezes a dor é tão imensa que existe uma anestesia. Então, por isso que parece chega uma fase da dor psíquica ou física que o cérebro desliga qualquer sensação de dor ou prazer. Então, ela fica anestesiada de tudo. E essa distância, né, entre o mundo interno e o mundo externo, ele pode aumentar realmente muito essa solidão emocional que ela experimenta, né? Porque não é só estar sozinha. É sentir que ninguém alcança o lugar onde a dor realmente está dela. Essa é a parte difícil. Porque para você conseguir acolher uma pessoa nesse estágio da dor, ela precisa sentir que você conseguiu abraçar a dor dela. E para você conseguir abraçar a dor dela, você tem que descer lá onde ela está. E muitas vezes não querem. Por isso esses discursos rápidos e prontos de autoajuda, esses conselhos. Mas tudo que começa mas você tem isso, mas pelo menos você tem aquilo, mas olha para isso não é ter empatia, isso é você ser simpático com a pessoa. Não é empatia. Eu só queria que ela apenas congelasse, para eu respirar, para eu me curar, para eu consertar o meu espírito aos farrapos. Procuro por esperança em meio aos meus destroços, em meio às ruínas de mim. Esse desejo que o tempo, né, na verdade congele, ele é muito significativo, porque quando a pessoa está em sofrimento psíquico, né, intenso, parece que continuar funcionando como se nada tivesse acontecido. Realmente pode parecer para ela uma grande violência. Assim, como assim eu vou ter que me levantar hoje da cama para ir trabalhar, para cuidar da minha família, do meu filho, assumir minhas responsabilidades, sendo que eu tô sangrando por dentro e não é nada visível para ninguém. Eu vou ter que fingir que eu tô bem. Eu vou ter que vestir uma armadura, porque qualquer coisa que esbarrar nessa dor, eu não sei se eu vou aguentar. Né? Então ela precisa levantar, responder, trabalhar, ser educada da conta, né? Explicar, ser produtiva, para parecer que ela tá minimamente bem, né? Mas por dentro ela só queria essa pausa. E não uma pausa qualquer, mas uma pausa de existência. Um tempo que ninguém exigisse desempenho, onde ela pudesse juntar os próprios pedaços, sem precisar provar que merece cuidado, sem precisar ficar explicando as coisas, né? E essa frase, consertar meu espírito aos farrapos, mostra sim uma tentativa de reconstrução ainda dentro do desmoronamento. Olha só que coisa, né? Tudo isso eu imagino que para quem estiver ouvindo, né, a sessão de hoje, pode estar gerando aí alguns desconfortos. Então, eu vou reforçar de novo os avisos lá do começo. Ouve com alguém, para, depois assiste de novo. Qualquer coisa, liga lá para o CVV, que é o atendimento de 24 horas, né, atendimento gratuito. Porque é importante que você entenda que às vezes mesmo que a pessoa esteja ali em ruínas, né? Você possa estar em ruínas, existe sim uma procura por esperança, porque ela quer continuar acreditando que vale a pena sim existir. Quando é que alguém vai realmente me ouvir, me abraçar, sem fazer das minhas crises algo sobre elas ou sobre a importância delas para mim? Essa parte ainda ela me toca, né? Porque aí a gente está falando das relações humanas, né? Às vezes, quando alguém sofre, as pessoas ao redor se sentem sim impotentes perante a dor dela, né? Da sua, no caso, que está ali sofrendo. E por não saber o que fazer com a dor
né, com a sua dor, a dor do outro, elas sim, elas tentam ter algum tipo de controle, elas aconselham, elas corrigem, elas tentam salvar, porque às vezes ela até se magoa quando você tá em crise. É um negócio meio bizarro às vezes, né? Porque pra mim, na minha cabeça, nunca fez sentido você se magoar vendo claramente eu tô em crise. Só que aí eu me lembrando de algumas relações minhas, às vezes eu também me magoei com a pessoa na crise dela, num gatilho dela. Então eu tenho buscado melhorar essa parte em mim. E a crise de alguém, né, realmente não deveria virar uma disputa sobre o quanto essa pessoa ama, valoriza ou considera os outros, né? Às vezes, quem está ali em crise, ela não vai conseguir demonstrar o afeto que você espera dela. Se você está num momento de crise, você não vai conseguir suprir as necessidades e expectativas do outro. Ninguém consegue responder direito para você nessas horas, porque qualquer coisa que a pessoa possa falar, você pode ficar mal. Não consegue acolher a insegurança do outro, não consegue organizar palavras bonitas. Não é assim que você consegue acolher o outro, porque ela mesma já está tentando não se afundar mais, não cair mais profundo, né? Por isso, acolher uma crise exige sim cuidado para não transformar a dor da pessoa em uma prova sobre o que você tem na vida dela. Continuando então, quando alguém vai parar de querer me tirar da dor, de me salvar e realmente vai só me ouvir, só me acolher, só me compreender ou só estar presente para mim. Então existe uma diferença muito grande entre salvar e estar presente. Porque salvar muitas vezes é você tentar arrancar a pessoa da dor, porque a dor dela te angustia. A gente é egoísta, né? A gente quer arrancar a dor da pessoa, né? A força, porque a gente tá sentindo a dor. Então a gente não quer sentir a dor, então pera, deixa eu arrancar a sua dor, porque está me incomodando. E a presença, na verdade, o estar presente é outra coisa. É suportar não ter resposta de imediato, é não disputar com a dor do outro, porque fala, mas eu tenho uma dor assim, ou fulano, Beltrano passa por coisa pior. É não minimizar, é não apressar e é não transformar tudo em conselho, né? Às vezes a presença mais cuidadosa começa, na verdade, com algumas frases simples, do tipo: eu estou aqui, você não precisa explicar tudo isso agora, eu não vou discutir com a sua dor, vamos atravessar esse momento então juntos, com cuidado. Você não precisa ficar sozinha com isso, né? Sozinho com isso. Claro, gente, presença não resolve tudo, mas pode impedir que alguém se sinta completamente abandonado dentro da própria dor, que muitas vezes isso acontece. Porque sempre sou eu a me moldar, a me adaptar. Eu estou desmoronando, desaparecendo, e ninguém parece realmente se importar ou enxergar que eu preciso de ajuda, bem mais que eu já precisei algum dia. Esses são pensamentos tão meus. Fê Oliveira. Aqui aparece uma dor que muitas pessoas conhecem, né? Passar a vida inteira se adaptando, se moldando para caber, diminuindo as suas necessidades, engolindo-se em incômodos, tentando não pesar para ninguém, não incomodar ninguém, tentando sempre ser compreensível, funcional e aceitável. Muitas pessoas neurodivergentes, né, que descobrem, seja o autismo, o TDAH, as altas habilidades, superdotação, elas experienciam esses mesmos sentimentos, né? Elas têm esses recursos, né, habilidades que elas precisaram se desenvolver para ela continuar sobrevivendo nesse mundo, né? E isso conversa muito com histórias de trauma, sim, também, de ansiedade, de depressão, e como eu falei, né, com muitas vivências de pessoas neurodivergentes que só foram compreendidas ou foram se entender muitos anos depois, né, só ali na fase adulta. E quando uma pessoa passa muitos anos se adaptando para sobreviver, ela pode chegar um momento em que ela não sabe mais onde termina a adaptação e onde começa o próprio desaparecimento. É uma coisa bem confusa de se sentir, né? Então, quando alguém te diz eu preciso de ajuda,
talvez esse pedido já esteja vindo muito tempo depois, ali tendo que aguentar tudo sozinha. E a ajuda já deveria ter chegado, e não só chegar só depois que ela entra numa crise, num colapso, né? E talvez seja exatamente isso que torna esse poema, para mim, pelo menos, tão importante, né? Porque existem pensamentos que parecem tão íntimos, né? Quando eu encerro, né? Esses pensamentos são tão meus, tão nossos, tão escondidos, que a gente imagina que ninguém mais sentiria algo parecido. Então, por isso que a ideia de trazer os poemas é de trazer essa conexão, né? E quando a gente transforma isso em palavras, né, em poesias, realmente pode ser que muitas pessoas possam conseguir se reconhecer nisso. Não porque a dor seja exatamente igual, né, mas porque a solidão, o desamparo, a sensação de insuficiência e o desejo de ser acolhido sem precisar se explicar o tempo todo são experiências, né, profundamente ali humanas, né? E de novo, vou reforçar. Se você está passando por pensamentos de desistência, sofrimento intenso ou sensação de que não consegue mais continuar, não fique aqui, né, sozinho ou sozinho com isso. Procure sim alguém da sua confiança, ajuda profissional. Você pode procurar, né, um serviço ali de saúde, de emergência da sua região, principalmente se você estiver aí observando que você está correndo algum tipo de risco imediato. Mas também tem o CVV, que é você discar ali 188, que ele oferece esse apoio de uma maneira gratuita por 24 horas. Eu já acionei algumas vezes e me ajudou muito em momentos de crise, que de novo, né? Minha psicóloga nem sempre pode me atender, às vezes ela só consegue me atender no dia da sessão mesmo, né? Talvez você também já tenha sentido que estava assim desmoronando enquanto todo mundo seguia. Talvez você também já tenha desejado que o tempo congelasse, assim como eu, né? Só para conseguir ver se você consegue respirar e se recuperar. Mas a dor não precisa virar espetáculo, né? Para merecer cuidado. Você não precisa desaparecer para que alguém perceba que você precisa de ajuda. E você não precisa ser salvo como se fosse um problema a ser resolvido. Às vezes, o que uma pessoa mais precisa é ser escutada com presença, respeito e humanidade. Então, se esse vídeo falou com você de alguma com alguma parte sua, salve então para você rever quando você esquecer que sua dor merece acolhimento e compartilha também com alguém que, né, precise se lembrar disso também. Que nem toda crise precisa de conselho, algumas precisam antes de tudo de presença. Então, eu sou Fernanda Siqueira, psicóloga, e essa foi mais uma sessão do Sessão de Terapia. Te vejo na próxima sessão. Tchau!